é bom só para os países dos outros. A relação dele com o povo, do Lula com o povo, é estritamente monetária, gente. Governar é roubar o bastante para comprar a próxima eleição. E aí vem aquelas conversas, picanha, cervejinha, Bolsa Família. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar para viver sem mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Gente, com aquele intuito de dizer que concordava com ela, e portanto discordava de mim, um amigo me mandou essa semana uma cópia da entrevista de página inteira do cientista político Bolívar Lamonier para o Estadão, em que ele dizia, ali pela segunda coluna da entrevista, que o que nós vemos hoje é uma luta pelo poder entre dois chefes populistas desprovidos de projeto para o país, colimando o poder pelo poder a fim de distribuir benesses aos seus acólitos. A demonstração desta proposição é muito simples. Lula não liga a mínima para o partido que fundou, o PT, e esse é que não desgruda do Lula, porque sem a popularidade dele deixaria de existir. E o Bolsonaro, sem um mínimo de adestramento político, mantém-se na tona mercê apenas de ameaças golpistas. Em comum, o que eles têm é uma inegável capacidade de captar a condutibilidade atmosférica da sociedade para a corrupção que campeia por toda parte. Cara, uma luta pelo poder entre dois chefes populistas desprovidos de projeto a fim de distribuir benesses aos seus acólitos, eu discordo totalmente. O PT e o Lula sempre tiveram um projeto e esse projeto é totalitário e está em plena execução. Depois de usurpar com a arma do STF todos os poderes da República, começando pelo Judiciário, o STF e o lulismo, que é a verdadeira força por trás dele, ataca agora os governadores, com essa PEC aí da segurança pública, que só faz sentido como mais um instrumento político de concentração de poder, não tem nada a ver com segurança pública. Tudo isso ainda na sequência dessa reforma tributária, que tem exatamente esse mesmo sentido, de eliminar qualquer divisão de poder no país e concentrar, por meio da concentração de toda a arrecadação de tributos nacional, nas mãos do presidente da República, e transformando todos os governadores e todos os prefeitos em meros pedintes. Isso de que o Bolsonaro não tem um mínimo de adestramento político, concordo, mas ele não se mantém à tona à custa de ameaça golpista, isso não é verdade. Ele é mantido à tona, número um, antes de mais nada, por não ser desonesto num ambiente que é nada menos que podre. Isso é que distingue ele quase como um sol na escuridão. Dois, porque ele é o único político de alto coturno no país que não despreza esse povinho que Deus pôs nesse país. Na verdade, ele é esse povinho que Deus pôs nesse país. Enquanto o Lula é uma criatura do sistema corporativo, da democracia sem povo que sempre explorou esse povinho que Deus pôs nesse país. Ele é o produto típico da estatização dos sindicatos, primeiro, e pelo Getúlio Vargas lá atrás, e dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, nesse final da obra do Getúlio, por conta dele, às vésperas de tudo finalmente cair de podre, e de
o sistema se assumir francamente como a ditadura que ele sempre foi. E em terceiro lugar, o Bolsonaro se mantém à tona porque ele encarna a resistência ao projeto totalitário do PT e do Supremo Tribunal Federal. E finalmente, gente, corrupção é sinônimo de Lula. Não tem um único caso de corrupção, a não ser firulas e porcarias, ligado ao Bolsonaro, depois de anos e anos sem fim de investigação a mais radical e ilegal que tem sido praticada contra ele. Mais adiante, o repórter pergunta de que forma a polarização afeta o funcionamento das instituições democráticas. E o Bolívar responde: como eu adiantei, o componente principal da atual polarização é o populismo. E na América Latina, todo populismo é, por definição, hostil às instituições. O fim da polarização se dá no momento em que as lideranças mais importantes se põem de acordo para evitar conflitos fratricidas e encaminhar a luta política para o leito institucional, que não se resume a instituições formais e constituições, mas implica com igual importância o respeito pelo adversário eleitoral. Gente, o que tem contra o Bolsonaro é principalmente a rejeição figadal da aristocracia intelectual, desde sempre hegemônica no Brasil, da qual ele é um anti-arquétipo. Ele é a personificação daquele famigerado povinho que Deus pôs aqui, desprezado pela esquerda e pela direita, e que ameaça as duas pela revogação das instituições que essa aristocracia intelectual nos empurrou goela abaixo, sem nunca perguntar para o freguês nem o que ele está achando, nem o que ele está precisando. O Lula não é ameaça nesse sentido, porque ele é o autêntico produto dessas instituições feitas sob a luz aí da luta de classes. Ele é a personificação do herói exotique, que o Ocidente, a França, tudo imaginou, e é bom só para os países dos outros. A relação dele com o povo, do Lula com o povo, é estritamente monetária, gente. Governar é roubar o bastante para comprar a próxima eleição. E aí vem aquelas conversas, picanha, cervejinha, Bolsa Família, pé de meia, consignado, isenção de imposto de renda e por aí. É só o que o Lula faz, compra votos. Daí vem outra pergunta na entrevista. Existem exemplos de países que superaram ciclos de polarização intensa sem rupturas institucionais? O Brasil pode seguir algum desses modelos? E responde o Bolívar: polarização intensa é a antípoda de instituição. Onde existe a primeira, não existe a segunda. Os exemplos que nós podemos invocar são melhores que evitar rupturas, pois consistiriam em construir instituições. São os exemplos que ele cita, o Chile e a África do Sul, principalmente. Concordo, gente, que a saída é construir instituições. E o Chile é o exemplo bom disso, porque as instituições deles são obrigatoriamente referendadas pelo povo. O que define uma lei ou uma constituição como democrática ou não é aquilo que ela afirma no seu texto, é o fato disso ser ou não ser referendado. Isso é examinado e formalmente aceito pelo povo que vai ter que cumprir essa lei, essa Constituição. O povo brasileiro nunca teve a chance disso. E de todas as muitas constituições que não se assumem como ditatoriais que lhe foram atiradas sobre a cabeça, essa de 1988 é a pior. Já o exemplo da África do Sul é o contrário, é o exemplo negativo. Ali tudo veio de cima, e tudo que aconteceu foi inverter o comando de um sistema racista que nunca mudou. Antes os brancos oprimiam os negros e agora os negros oprimem os brancos.
Aí vem mais uma pergunta da entrevista do Estadão. O que pode ser feito para reconstruir espaços de consenso e diálogo no país? E responde o Bolívar. No curto prazo, não vejo como isso possa ser feito, dada a forte presença de 4 graves impedimentos. Uma elite que detém metade da riqueza do país, né, que eu recordo a vocês, elite monopolista, feita pela esquerda por um capitalismo de Estado disfarçado e que é incompatível com a democracia. E volta para o Bolívar. 2. Uma classe média demasiado exígua e despolitizada, a qual falta ânimo até para conhecer os seus próprios interesses. Contanto que tenha um emprego, ela apenas se preocupa em bater o ponto e correr para casa a tempo de assistir a novela. Discordo totalmente. O Brasil tem 2 classes médias. A meritocrática é de fato exígua, porque sustenta a estatal, né, para quem fica o filé mignon e fica com osso. A meritocrática fica com osso. Mas ela é desesperadamente politizada, como tem mostrado as manifestações na Paulista, né, e outras pelo Brasil afora. A classe média estatal também é politizada, mas ela só atua nos bastidores, né? É essa que já não corre nem para novela, porque até isso acabou junto com o futebol nesse país do Lula, né? Porque ela tem emprego eternamente garantido, essa classe média estatal, independentemente de resultado, ainda que seja à custa dos empregos da outra classe média, né, a meritocrática. Volto pro Bolívar. Número 3, a economia estagnada, aprisionada na armadilha do baixo crescimento, etc. A economia estagnada, onde se ganha onde se um ganha, o outro perde, como ele diz, não é um acidente da natureza. Isso é uma construção do PT. E volto a ele. Número 4. Ao contrário de outros momentos em nosso passado histórico, atualmente não temos sequer indivíduos de alto nível intelectual, lúcidos e dispostos a compor um diagnóstico realista dos problemas a superar. Gente, a miséria intelectual que ele descreve com precisão também é uma construção do PT, que está destruindo tudo que havia de educação formal no Brasil, escola por escola, universidade por universidade, há 40 anos. E as poucas exceções que sobraram são caladas à força pela imprensa pelega, né? E os que escapam da imprensa pelega são caçados pela polícia da ditadura. Essa é a verdade dos fatos de hoje. Já pediu para curtir, você veja, eu com caganeira estou aqui, né? O Pitoli é muito profissional, mas eu não. Então eu com caganeira venho, então pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta e compartilha, passa o link. Eu gosto de ver gente, eu gosto de multidão. Então compartilha o link para as pessoas chegarem mais. Ainda tô podendo falar, ainda tô solto, ainda tô vivo. Oh, let your body to the music. Hey, hey, hey. Oi. Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20%
aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.